Agora, irmãos, nós adentramos um outro tema associado ao mesmo princípio que Paulo labora desde o início dessa sessão, que vem ali a partir do verso 17 do capítulo 4 em diante, e particularmente do 25 em diante ele lida com os detalhes de cada etapa dessa transformação daqueles que foram salvos pela graça de Deus. Nós que nascemos de novo, nós que temos o Espírito Santo de Deus, é requerido do seu povo um modo de falar adequado com a salvação. A nossa fala, o nosso discurso, ele precisa ser claramente manifestado, e é exatamente isso que a Escritura nos ensina aqui, irmãos. O Senhor nos ajuda, olhando para o texto que nós acabamos de analisar, Ele nos exorta acerca do modo como falamos, mais ainda as consequências de não falarmos como o Senhor requer de nós. Há uma íntima relação, creio eu, entre o verso 29 e 30, quando ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus. E isso é um dos efeitos imediatos da fala, do discurso que não agrada ao Senhor. O Senhor não apenas nos ordena fazer, mas nos mostra que não fazendo aquilo que Ele ordena, nós temos as consequências disso. Nós perdemos, isso é interessante notar no texto, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da promessa. O texto que nós acabamos de ler aqui, como ele vai sendo descrito, rapidamente, alguns pontos importantes eu queria que os irmãos prestassem bem atenção, não é? Preste atenção no início do texto. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Somente aquela que for boa para, diz o texto, somente o texto diz, e sim unicamente a que for boa para edificação. Então, primeiro, não deve sair da minha boca a palavra torpe. O que deve sair da minha boca é a palavra boa para edificação. Com que base, Paulo diz, ele continua o texto, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Eu vou falar de acordo com a necessidade e transmitir graça àqueles que nos escutam. Paulo muda o seu tom, diz John Stott. No verso 28 ele fala das mãos. Aquele que furtava não furte mais. Agora ele fala do uso dos lábios. Não saia da vossa boca. Primeiro ele nos ensina que não devemos furtar. Agora ele nos ensina como devemos falar. Porque a fala, o discurso, irmãos, é um extraordinário, glorioso dom de Deus. Essa é uma das capacidades que Deus nos deu, que reflete literalmente a nossa semelhança com o Senhor. Nenhuma outra criatura, irmãos, não é? Você pode ouvir mugido, miado, você pode ouvir todos os sons, e por mais que você ame o seu pet, nunca ele vai poder falar com Deus como é requerido de você. Nós vamos nos comunicar com Ele. Esse é um dom dado por Deus de modo especial ao seu povo. Por isso, literalmente, quando Deus fala, nós devemos falar como Ele fala. Se Ele nos distinguiu de todas as outras criaturas, nesse particular, nós deveríamos falar como Ele fala.
Lembre-se que no capítulo 5, verso 1 de Efésios, Paulo vai afirmar: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. E a palavra aqui, irmãos, é malignidade, a palavra má, esse é o termo. Essa palavra ela significa como se fosse um fruto estragado, se fosse um pão cheio de mofo, alguma coisa que não tem mais utilidade. Quando ele utiliza essa expressão para o discurso ou para a fala, isso seja o que for, seja o discurso desonesto, ou mesmo uma palavra sem bondade, uma palavra sem piedade, ou mesmo um termo vulgar, nós podemos ter certeza, irmãos, que isso o Senhor está nos dizendo, isso vai ferir aqueles que nos escutam. Palavra vulgar, desonestidade e até mesmo palavras sem brandura e sem quebrantamento. Nós devemos usar esse dom que Deus nos deu, de modo, esse aspecto singular dado por Deus ao seu povo, para falarmos de modo construtivo. O texto diz, para edificação. Isso é, irmãos, para edificar as pessoas, não para destruí-las, não para causar dano a elas. Isso de acordo com a ocasião. Então, eu preciso ter sabedoria para falar em cada momento. João Calvino, comentando esse texto, ele chega a dizer, um momento você vai ter que repreender alguém, um momento você vai ter que confortar alguém, outro momento você vai ter que encorajar outros, mas em todo momento a tua palavra, no tempo determinado, ela visa transmitir graça às pessoas, em qualquer circunstância. E Cristo aqui nos mostra o verdadeiro e o grande significado da fala e do discurso, irmãos, porque as palavras revelam o que está no nosso coração. Cada palavra nossa, nós vamos prestar contas a Ele. Toda palavra que sai dos nossos lábios, nós vamos prestar contas ao Senhor. Toda palavra frívola. Não pense você que pela maneira como você fala ou você usa a sua linguagem, isso não tem peso sobre você. Normalmente, não é, na sociedade em que nós vivemos, há uma inversão interessante, não com o propósito de glorificar Deus, que é o chamado discurso de ódio. O discurso de ódio hoje, na realidade, é qualquer coisa que você fale contrário ao que a massa pensa. Se você discordar do pensamento da maioria, isso é discurso de ódio. O único discurso que não é de ódio é aquele que você concorda com tudo o que todos falam. Só que o Senhor não está falando isso aqui. Ele está falando que as palavras serão julgadas, sim, mas julgadas pelo parâmetro certo. Porque haverá momento que você vai ter que exortar, porque Deus exortou. Haverá momento que você vai ter que consolar, porque Deus consolou. E nenhum desses momentos Deus cometeu falta, Ele agiu conforme a natureza em santidade. Preste atenção, irmãos, nós somos constantemente nós somos desafiados a vivermos em constante avaliação entre o sábio e o tolo, no modo como eles falam. Sem desmarcar o texto de Efésios, por favor, abrindo as Escrituras no texto de Provérbios comigo, no capítulo 12, diz assim, verso 18, o sábio Salomão diz assim, alguém cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina.
A língua dos sábios é medicina, é cura, ela produz graça, ela comunica o bem aos outros. Alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Paulo aqui nos introduz a esse tema, essa palavra que fere, mas não como uma palavra de Deus que fere. Ela destrói, ela não edifica. É a palavra contrária, quando para encorajar você derruba, quando para exortar você vai tentar apaziguar. Palavras que são ditas fora de hora, sem o propósito determinado pelo Senhor. Mas agora o apóstolo Paulo, voltando ao nosso texto lá de Efésios, ele vai olhar para a igreja de novo e dizer assim, conectando esse verso com o verso seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, e não entristeçais o Espírito de Deus. E ele diz, ele ainda dá um detalhe interessante, né? No qual fostes selados para o dia da redenção. No verso 27 do mesmo capítulo 4, ele disse: nem deis lugar ao diabo. Ele já nos alertou acerca disso. Não dá lugar ao diabo. Agora ele clama, ele chama a igreja, literalmente, a que não dê oportunidade para o maligno. Nesse momento, no 27, ele vai convocar a igreja para um outro aspecto. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. É claro, a partir desse verso, que o Espírito Santo no texto, irmãos, é uma pessoa completamente, ele é literalmente uma pessoa. Nós acabamos de ler aqui, no texto que nós lemos, belga, não é? Quando, literalmente, no artigo 8, a Comissão Belga vai mostrar que o Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e distinta do Filho. Se você vai entristecê-lo, você vai entristecer uma das três pessoas da Trindade. É uma pessoa, como o texto claramente, você pode causar a ele tristeza, dor, você pode causar angústia, e somente as pessoas podem sentir isso. Mas a pergunta é: o que entristece o Espírito Santo, irmãos? Por que é aqui dito no verso o Espírito de Deus? O Espírito que procede de Deus. E por que a Escritura, ao referir-se a ele, chama Espírito Santo? Qual é literalmente a razão disso? A razão é simples, irmãos, porque sempre o Espírito vai se entristecer com a falta de santidade. Sempre o Espírito se entristece com a prática da iniquidade. E tendo em vista que Ele é o Espírito de Deus, Ele é o Espírito de Deus, a falta de unidade também levará ao Senhor e ao Espírito a tristeza. Qualquer coisa, irmãos, incompatível com a pureza ou com a unidade da igreja, é incompatível com a sua própria natureza, a natureza do Espírito, e por isso vai feri-lo. O Espírito é há um só Espírito, há um só Deus que subsiste em três pessoas, há uma diversidade, há uma unidade. Por isso, toda quebra de unidade fere a Trindade, e por isso que toda impureza fere o Espírito Santo, porque Ele é santo na sua essência. Porque Ele é santo na sua essência. A Bíblia diz também que esse Espírito é chamado Espírito da Verdade,
E todas as vezes que mentimos, que usamos a nossa língua, os nossos lábios para mentir, é exatamente o que Paulo disse nos versos anteriores, irmãos. É o Espírito da verdade, é o Espírito Santo, é o Espírito, a terceira pessoa da Trindade. Mas há um detalhe acrescentado no verso com muita riqueza ainda. Há uma referência no verso 30 dizendo: no qual fostes selados para o dia da redenção. Sabe quando tudo começou? No começo da nossa vida cristã. Volte comigo em Efésios, capítulo 1, verso 13. Veja o que diz o texto. Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O começo da nossa vida, irmão, se deu porque fomos selados com o Santo Espírito da promessa, o próprio Espírito Santo, aquele que habita em nós. Ele foi selado, isso que é a glória dessa verdade. Essa é a marca, esse é o carimbo que foi colocado em nós, o Espírito está sobre nós. No dia da redenção, nós somos separados para aquele dia da redenção. Apesar de nós já provarmos agora, porque nós fomos perdoados. É só voltar lá no capítulo 1 de Efésios de novo, verso 7, Paulo diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Veja, a redenção já nos foi dada, como os nossos pecados foram perdoados, mas nós somos selados para o dia da redenção. Haverá o dia glorioso quando o Senhor voltará. Então o selo da redenção refere-se literalmente, irmãos, ao dia da volta de Cristo. O selo e a redenção têm um aspecto único: o começo e o fim do processo da salvação. Nós somos selados, nós somos perdoados e redimidos, agora aguardamos o dia da redenção. O Espírito em nós temos a plenitude, o princípio e o fim de toda a obra da redenção aplicada a nós. Nós estamos exatamente aqui agora, entre um e outro, entre o dia que cremos e o Espírito habitou em nós e o dia que nós nos encontraremos com Ele. E nós que somos dele, vamos aprender com Ele a viver dessa maneira. John Stott, num outro livro dele, comenta o seguinte, resumindo, ele diz: a obra do Espírito Santo poderia se resumir, dentro da sua gloriosa manifestação, em duas áreas específicas: salvação e santificação. E aí, salvação ele quer dizer redenção, conversão, e a santificação, o processo. Ele diz: o Espírito Santo primeiro, ele revela Cristo a mim. Ele revela Cristo a mim. Isto significa dizer que quando o Espírito abre os meus olhos, eu posso contemplar a glória da beleza de Cristo e posso abraçá-lo e crer nele e confiar nele. Mas o Espírito não apenas abre os meus olhos para ver Cristo, o Espírito também forma Cristo em mim. Nós somos transformados à imagem dele. Esse Espírito que habita em nós, irmãos, ele odeia pecado, ele odeia discórdia, ele odeia falsidade. Por isso, se você deseja, não, como diz o versículo
30 do capítulo 4 de Efésios. Se você deseja não entristecer o Espírito Santo, se esse é o desejo do seu coração, você deve se afastar do pecado, da discórdia, da falsidade. Você deve se apartar de tudo isso. Todo indivíduo que é cheio do Espírito, é por isso que na sequência, no capítulo 5, só para você entender, irmãos, no verso 18 ele vai dizer: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É claro que aqui Paulo vai ensinar que com a plenitude do Espírito eu vou amar minha esposa como Cristo amou a igreja. A esposa vai ser submissa ao marido como a igreja é a Cristo. O pai vai educar os seus filhos no temor do Senhor. Os filhos vão obedecer aos seus pais. O patrão não vai explorar seu empregado. O empregado vai trabalhar como que ao Senhor, como que para o Senhor. Cheios do Espírito, nós vamos falar as palavras, nós vamos declarar a verdade do Evangelho por meio do modo como nós vivemos. Não haverá falsidade, não haverá hipocrisia no nosso meio. Nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. E quem está cheio do Espírito Santo não deseja trazer desprazer a Ele, não deseja trazer dor a Ele, não deseja entristecê-lo, mas deseja alegrá-lo, louvá-lo, exaltá-lo com todo o seu ser. O nosso modo de falar, irmãos, reflete muito isso. Por isso, os discípulos foram assim reconhecidos. Quando Pedro tentou negar a Cristo e negou a Cristo, várias vezes ele foi interpelado da seguinte maneira: tu és um deles, porque tu falas como eles. Não, eu não sei quem ele é. Você fala como um deles. Nem mesmo negando, ele conseguiu deixar de dizer para todos que ele conhecia Cristo e andava com Ele. Esse mesmo Pedro, irmãos, esse mesmo Pedro que negou a Cristo, quando cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 4, ele cura, junto com outro apóstolo, enfermo, e são presos por isso. E quando chegam diante do Sinédrio, vem o seguinte questionamento: acaso vocês vão continuar falando desse Cristo? Se continuarem, serão punidos. Pedro disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos nos calar, nós não podemos deixar de abrir a nossa boca para proclamar o Evangelho aos homens, porque nem acima nos céus, nem abaixo na terra importa, e não há outro nome em nenhum lugar desse mundo, importa que o homem seja salvo, senão o nome de Jesus Cristo. Esse é o nome, essa é a palavra, esse é o verbo que redime. Então, na hora, os membros do Sinédrio comentaram um com o outro: não é esse o pescador? Como ele fala palavras tão sábias como essa? Irmãos, ele estava confrontando o Sinédrio, ele estava falando a palavra sem pecar. E mesmo naquele contexto ele ouviu a seguinte expressão: eles reconheceram que ele havia andado com Cristo pelo modo como ele falava.
Eu só posso falar dessa forma se eu for cheio do Espírito e da Palavra de Deus. Sem prolongar. Veja onde tudo isso é possível, irmãos. E veja a única forma de se tornar realidade em nós. Abra sua Bíblia comigo em livro do profeta Isaías, capítulo 50. Livro do profeta Isaías, capítulo 50, diz assim, a sequência dos versos. Verso 4 em diante, Isaías 50, 4 em diante. E veja, irmãos, aqui é o texto claramente messiânico, aqui é o servo sofredor, está se referindo a Cristo aqui, literalmente a Cristo, que é a seção de textos 50 até o 53, nessa mesma estrutura. E aí diz o seguinte, o verso 4, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. O Senhor Jesus Cristo aqui é o foco desse texto. E o que é que o profeta está dizendo acerca de Cristo? O Senhor deu a ele língua de erudito. E a língua de erudito, irmãos, não é falar difícil, não é falar de modo complexo, não é falar palavras que ninguém sabe o que se está dizendo. Língua de erudito aqui tem uma proporção muito clara. Veja o verso, língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Para que eu saiba dizer a boa palavra ao cansado. Mas você sabe como foi que Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, falou palavras para os cansados? Sabe como ele aprendeu a falar? Ouvindo. Veja a parte seguinte do verso 4. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor me ensinou a falar, porque Ele me ensinou a ouvir. Porque eu escuto a sua voz, a sua palavra, os seus ensinos, a sua instrução. Só há uma maneira e uma razão clara de justificar porque não sabemos falar e pecamos tanto no falar. Porque não sabemos ouvir. Porque não atentamos para a voz do Senhor. Porque não lemos as Sagradas Escrituras. Porque não meditamos nelas. Sem desmarcar Isaías, texto que Tiago estabelece um padrão belíssimo, podemos dizer assim, irmãos, falando de liderança no meio da igreja. Ele diz assim:
capítulo 3, verso 1 em diante, ele diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Não sejam todos mestres, porque vamos ser julgados com maior rigidez. Por que que esse texto de Isaías é tão glorioso para nós? Porque esse é o nosso mestre, que nunca faltou no falar, nunca pecou no falar. E o Espírito que nos selou e que habita em nós é o Espírito que procede do Pai e do Filho. Esse Espírito Santo que habita em nós forjará em nós Cristo Jesus. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Muitos pecados nós cometemos, irmãos, mas esse em particular, Paulo conecta com o entristecimento do Espírito Santo. Não saia da vossa boca palavra torpe. Deixa eu dizer para vocês, jovens e adolescentes, hoje, lendo o comentário de Calvino, me impressionei com a sabedoria de Calvino nesse particular. Ele diz o seguinte no seu texto: quando nós cantamos músicas sensuais, músicas de duplo sentido, nós ferimos outras pessoas e pecamos contra o Espírito que habita em nós. Ele ainda vai adiante e diz: cantamos músicas com linguagem de prostitutas, sendo nós filhas do Deus Altíssimo e filhos do Deus Altíssimo. Nos tornamos como elas, sem praticar o que elas praticam, porque falamos como elas falam. O Senhor disse: não saia da vossa boca palavra torpe. O que temos ouvido, irmãos, justifica talvez o que temos falado. As músicas que cantamos, tão sensuais, nos fazem como imundos, tendo o Espírito Santo de Deus em nós. Pais, se você quer ensinar o seu filho a falar, preste atenção no que ele está ouvindo. Ensina-o a ouvir o que ele lê, para que os seus lábios, porque disse o Senhor Jesus Cristo, a boca fala o que está cheio, o coração. Ore a Deus hoje: desperta-me, Senhor, como o Senhor fez com o nosso Redentor, e pelo Espírito de Cristo que habita em nós,
desperta-nos para ouvirmos a Tua voz, dá-nos ouvidos de eruditos, para termos lábios de erudito, e esses eruditos não são os que vão debater meramente, os que vão falar palavras alcançado, palavras que vão transmitir graça, conforto, exortação, salvação aos que estão perto. O que conversamos, o que falamos, glorifica quem? Pelo nosso falar, os homens diriam que nós somos filhos de quem? Não me entristeça o Espírito Santo de Deus, no qual fomos selados para o dia da redenção. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Senhor bendito, ó Deus, tem misericórdia da nossa alma, da nossa casa, Senhor, dos nossos filhos, ó Deus. Quanta falta temos cometido, ó Deus, quantas faltas. Hoje, Senhor, muda a nossa sorte. Hoje, Senhor, muda a nossa vida, pelo amor do Teu nome. Edifica a Tua igreja, ó Deus. Faz ouvir a Tua voz no poder do Espírito nessa noite. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.